Como ser mulher já é bem difícil, né? Daí ainda mais quando a gente vem indígena, assim, né? Nossa, ela tá pintada, ela tá assim, e às vezes nem pergunta, às vezes até tem um pouco de preconceito, né? Por que você não tá de cocar, você não tá pintado, porque você não tá só de cuequinha, né? Quando você não está dentro da comunidade, você é taxado que você não sabe falar a língua. Desde pequeno, meu cabelo crespo sempre foi alvo de comentários e brincadeiras cruéis. Então, quando eu tinha os meus 5 anos para cima, eu já sofria racismo, já sofria esse preconceito por causa do meu cabelo. Eu não sabia o nome disso, eu só sabia que isso estava me afetando, porque eu simplesmente não queria ir mais para a escola, eu não queria mais o meu cabelo do jeito que ele era, eu queria alisar e alisei ele. Eu não queria me aproximar das pessoas, porque eu sabia que de alguma forma elas iriam me maltratar. Então foi dessa forma que eu percebi que o preconceito estava afetando a minha vida. E não tinha muito o que eu fazer, eu não sabia o nome disso, então eu não sabia como chegar nos meus pais, eu não sabia como chegar nas pessoas da escola. Então eu simplesmente me isolei e falei, ó, eu quero alisar o cabelo, e eu alisei o cabelo e fiquei com o cabelo alisado até os meus 10 anos. Meu nome é Eloá Augusto Duarte de Souza, eu sou uma mulher preta, moro na periferia de Jacarezinho, eu tenho 16 anos e meu cabelo é crespo. É uma experiência extremamente nova para mim, mesmo que eu nasci com ele. Quando era pequena sempre cortou muito curto, então quase não fazia muita diferença. E desde os últimos 2, 3 anos eu estou aprendendo muito como cuidar dele. É muito novo para mim tudo. É difícil saber que eu tenho que passar muito produto e tudo mais, saber cuidar dele certinho. Eu acho que nos últimos 2, 3 meses que eu fui realmente começar a usar ele bem, ao invés de só deixar ele crescer no geral. Eu gosto muito dele assim. Eu sempre quis deixar ele crescer, só não pude porque minha família não deixava quando eu era menor. Mas eu acho ele muito bonito desse jeito. Eu gosto de ficar mexendo nos cachinhos. É uma experiência extremamente nova, ainda mais que eu não conheço muito amigo meu que tem cabelo crespo. Meu nome é Agatha Alice Fábio de Souza. Eu sou uma mulher trans de cabelo crespo.
Desde a minha infância, ter o cabelo crespo não foi um problema, porque eu não sabia que meu cabelo era crespo, na verdade, né? Pelo fato de que eu sempre tive o cabelo curto, meu pai sempre procurava deixar meu cabelo bem curto e eu acabei que fui descobrindo a partir dos 12 anos que eu comecei a deixar crescer, ver como que ele ia ficar, né? Mas nunca foi um problema pelo fato de eu não saber que eu tinha o cabelo crespo. Meu nome é Cleberson Gabriel de Salles, eu tenho 16 anos, um menino preto, moro na cidade de Ribeirão do Sul e tenho muito orgulho do meu cabelo crespo. Então a minha mãe, a minha avó, minha tia, então todos eles têm cabelo alisado, então isso foi uma super proteção que ela deu para mim, porque ela tinha medo que eu sofresse esse bullying, esse racismo que também todas elas sofreram. Meu nome é Natália dos Santos Barbosa, eu tenho 17 anos, sou uma mulher preta, moro na periferia e tenho cabelo crespo. Eu tinha 10 anos quando eu comecei a sofrer bullying, praticamente. Quando eu me mudei para cá, eu estudava numa escola que exigia o cabelo sempre preso e eu tinha muita dificuldade de manter ele preso. Eu não sabia lidar com ele, não tinha muito acesso à informação. E as pessoas sempre faziam um comentário maldoso sobre ele estar ressecado, bagunçado, ou coisas assim. Meu nome é Kimberly Leonardo dos Santos, eu tenho 17 anos e eu sou uma garota parda de cabelo crespo. Eu sou uma pessoa branca, tipo, eu reconheço isso faz alguns anos já, tipo assim, foi uma questão lá na minha adolescência, mas já superei. E tipo, eu sou uma pessoa branca e todas as vezes que eu sofri algo muito perto foi por esse traço específico, entendeu? É tipo, ai, nossa, seu cabelo é muito alto, seu cabelo parece um ninho, você some no meio do seu cabelo, esse tipo de coisa. E tipo, eu sei que eu só passei por essas situações bem exatamente porque eu tinha a minha mãe, que foi tipo fundadora de movimento negro tanto em Baipendi, que é a cidade dela, quanto em Pouso Alegre. Então, tipo, ela era uma pessoa muito política. Eu acho que ela que trouxe isso a ponto de, tipo, hoje eu conseguir lidar com isso. Mas eu, sendo branca, consegui passar por situações que lembram ali o racismo por causa do cabelo. Que o cabelo, sim, era o traço preto, né? O traço do cabelo crespo. Hoje em dia, eu acho que o pessoal acha legal, acha cool, mas é porque eu sou branca. Muita gente me elogia muito, mas eu fico tipo assim, tá, mas não elogiam minhas amigas que são pretas e estão comigo. Daí eu fico, elogiam mais quando elas estão de trança, ou quando elas estão alisadas, ou com algum penteado bem diferente e tal. Mas cabelo natural, não. Oi, eu sou Yasmin Ferreira, né? Eu sou do interior de Minas, sou de Itanhandu. Minha mãe é preta e ela tem o cabelo crespo e eu acho que eu queria contar um pouquinho dessa história hoje. Quando eu pedi para os meus pais que eu queria alisar o cabelo, simplesmente foi pela ideia de que eu ia ser aceita pela sociedade, pelas crianças, pelos professores. Bom, eu sempre achei que quando eu era mais nova, né, o cabelo crespo era ruim, tipo, não era bom. Então eu cresci achando que o padrão de beleza era assim um cabelo liso. Então eu não conseguia me olhar no espelho, porque eu pensava, nossa, eu não gosto de mim, as pessoas não gostam de mim. Então, assim, eu sempre tive uma briga muito feia com o espelho, porque eu não conseguia me enxergar. Eu precisava ter o cabelo liso, eu precisava ser igual ao resto da sociedade, senão não estaria bom nem para mim, nem para o resto da sociedade. Eu sempre percebi muito rápido que o meu cabelo era crespo, porque tinha muitas coisas que mudavam o jeito que eu percebia. Uma delas é que muitos cabeleireiros não sabiam cuidar direito, então usava pente fino quando estava cheio de nó e só passava com força. O barulho de estourar, de quando passa o pente e estoura os fios, é uma coisa que está na minha cabeça até hoje, porque eu já passei tantas vezes. E também porque era obviamente diferente de todo mundo, até quem tinha cabelo mais curto. Então eu olhava os meus amigos de cabelo curto e nossa, que bonito que ele tá lisinho e brilha certinho, e daí o meu parecia bagunçado comparado ao resto. Eu não sabia por que era muito assim, porque, bom, era muito curto. Eu tive só um amigo meu que tinha o cabelo mais longo, e eu lembro de pedir muito pra minha mãe pra deixar crescer, ela só não deixou. Mas eu tinha muita pouca base de como que era cabelo crespo. O meu pai sempre raspou a cabeça desde que eu nasci, e a minha mãe alisava o cabelo. Então, duas pessoas que eram próximas de mim, que tinham cabelo mais ondulado, no caso da minha mãe, e mais criança no caso do meu pai, não sabia como usar. E sempre escutei que era caro cuidar de cabelo longo, então nunca só deixei. Nunca pude, melhor dizendo. Então,
Então eu cresci só querendo que ele fosse liso igual todo o resto, porque era o jeito que eu aprendi sabendo mexer, porque era o jeito que eu via os outros mexendo. Porque minha mãe mostrando como funcionava algumas coisas, ou amigos meus com o cabelo desse jeito. Só nunca funcionou. Tentei pedir para alisar uma vez, depois de muito chororô quando eu era pequena, e ele não mudou nada. Eu acho que foi aí que eu só decidi mais... Foi perto dos 10 anos isso, eu acho. Acho que foi aí que eu só falei, tá, eu só não tenho o que eu fazer, eu só tenho que deixar ele desse jeito, achar uma forma que eu gosto. Eu nunca cheguei a passar por algum tipo de bullying ou racismo com o meu cabelo, porque o meu cabelo ele sempre esteve alisado. Então por eu me esconder atrás desse cabelo liso, então eu não cheguei a sofrer algum tipo de ataque. O momento que eu comecei a ter a consciência sobre o orgulho crespo do meu cabelo foi a partir do momento que eu comecei a aprender a cuidar, quando eu comecei a receber elogios, né, porque eu vivia à base de elogios. Se ninguém elogiava meu cabelo, eu achava que ele era feio, é porque a partir das piadas, eu levava só as piadas em consideração e não levava os elogios. Se fosse mais piadas, eu ia achar meu cabelo feio, se fosse mais elogio, eu ia achar ele bonito. Acho que dependia do dia. E aí eu comecei, um dia eu tinha orgulho, outro dia eu não tinha, acho que era com base no dia, acho que era com base na minha vivência no dia, sim. Tinha dias que eu gostava, tinha dias que não, tinha dias que eu chorava de raiva pelo meu cabelo. Mas agora, falando assim, eu tenho muito orgulho do meu cabelo. Eu faço questão de cuidar dele e hoje em dia eu não ligo muito, não. Não sei nem por onde que a gente começa, mas vamos começar aqui. A primeira contato que eu tive com o cabelo crespo não foi o cabelo crespo natural, e sim o cabelo crespo alisado. Porque minha mãe, há muitos anos, passou por alisamento, e não só ela, as irmãs, e todo mundo nessa casa, basicamente. Então, minhas tias-avós, minha avó, minhas tias, todo mundo desse núcleo perto, familiar, né, tinha o cabelo crespo, só que o cabelo crespo na versão alisado. Tirando a minha avó, né, que nunca gostou de alisar, todas as pessoas ali tinham cabelo crespo, só que alisado. Então, a ideia era conter o volume, era não transparecer tanto alguns traços, né? Porque vários traços não é impossível de ocultar. E na época isso impactava muito emprego, impactava faculdade, que minha mãe fez muito esforçada. Ela fez, por exemplo, um semi-presencial, porque não tinha como manter o custo de um presencial. Pouca gente dessa família teve ensino superior. Então, a oportunidade de trabalho era uma forma importante de realmente manter a casa, manter a família. Então não dava para abrir mão pelo estilo ou por uma escolha estética. Então, o alisado e, especialmente a minha mãe usa cabelo curto há muito tempo. Eu acho que ela passou uns 40 anos com cabelo curto. Agora tá médio, assim, mas ela mantém o curto e mantém o alisamento. Hoje já se tornou, acho que, uma opção estética e tal. É outro papo. Mas antigamente eu acho que teve, sim, por tudo que ela conta, e que minha tia também já trabalhou muitas vezes como balcão, atendimento. E para esses cargos, especificamente, quando a pessoa é preta, tem esse requisito que não é falado, mas é o que decide, sabe? Tirando essa parte da questão de não ter consciência, muitas das vezes, eu acho que a questão do jovem se ver representado no outro, uma pessoa parecida com ele, eu acho que isso colabora muito com a questão de assumir o cabelo. Mesmo que ele não saiba, inconscientemente ele vai se sentir representado. E eu acho que é essa parte que faz sentido daí. A mídia ela é controversa, então assim, da mesma forma que eu via que o padrão de beleza era o cabelo liso, também tinha o lado da internet que o padrão de beleza era o cabelo crespo. Então, quando eu percebi isso, eu comecei a seguir mais pessoas, acompanhar mais pessoas do cabelo crespo. Porque enquanto você for seguindo e acompanhando pessoas do cabelo liso, é isso que a sua internet vai te entregar, é isso que você está curtindo. Então, eu acho que o primeiro passo assim, para a aceitação talvez seja se reconhecer que pessoas do cabelo crespo são poderosas, sim, e que elas são boas pessoas na internet, sim, e que você pode muito bem seguir elas, se inspirar nelas. Foi uma forma que me ajudou a me aceitar eu mesma, porque eu comecei a acompanhar pessoas negras do cabelo crespo e eu pensei, nossa, eu quero ser igual a elas. Então, eu simplesmente abandonei essa história de que o cabelo liso, pele branca, simplesmente era um padrão. A minha avó, minha mãe, minhas tias sempre sofreram muito racismo, então isso foi uma forma que elas se acharam para não ser muito vista na sociedade. Então o cabelo liso elas colocaram como
colocar num lugar que era normal, era num lugar, tipo, não era incômodo para as pessoas. Eu fico triste com o jeito que tá a situação hoje em dia. Tá muito melhor que muitos anos atrás, é óbvio. Mas ainda assim, eu ainda, mesmo como branco, eu ainda cresci escutando que meu cabelo parece... Eu lembro de uma vez, quando eu tava, eu acho que no 5º ano, eu escutei de um menino na minha sala que meu cabelo parecia... Qual que é o nome? Palha de aço. Eu acho que ele até falou a marca do negócio. Não, isso grudou um pouco na minha cabeça, porque foi a época que eu quis realmente alisar ele. E falei, tá, eu tô cansada de... Mesmo dele ser curtinho, ainda assim era um problema pros outros. Na minha família todo mundo tem o cabelo ondulado ou liso. Só veio praticamente eu de cabelo cacheado e meus próprios familiares falam do meu cabelo. Eles ainda me zoam, mesmo que de brincadeira me afeta ainda. Faz eu me perguntar o porquê que eu não podia ter o cabelo que eu queria, sabe? Porque eu não gostava de ter o cabelo curto, né? Eu sempre quis deixar ele crescer. Mas como não podia, né? E não podia... Como que eu posso falar? Não podia contrariar o que o meu pai falava, que é de deixar o cabelo curto, de sempre cortar. Então, ver as crianças assim... Eu acho que eu tenho muito orgulho de ver as crianças com o cabelo dela assim... aquele blackzão desde pequenininho. Eu acho muito bonito dos pais ter essa consciência do cabelo, da importância do cabelo do próprio filho. Eu vejo o cabelo afro, o cabelo crespo, na verdade é uma resistência, né? A gente tem que amar muito para continuá-lo usando. E assim, há uma época atrás, eu vi assim que o cabelo preto ele não era tão estimado. Tanto que, quanto criança, nós éramos ensinadas, enquanto mulher preta, a muitas vezes a fazer o alisamento à base de ferro, né? Ferro quente, chapinho, e ali tanto pente quente, que era muito utilizado no fogão a gás, no fogão de lenha, para que o nosso cabelo ficasse liso e assim então nós sermos um pouco mais aceitas. Eu falo que esses processos levaram muitas vezes o quê? A uma descaracterização nossa, né? Hoje, eu vejo assim, um exemplo, eu sou uma mulher preta que eu amo o black, mas por tanto tempo de estar utilizando o mega hair, devido ao quê? Procedimentos químicos que foram feitos no meu cabelo, a ponto de hoje ele só nascer até um tantinho, né? Ele não cresce mais. Então, por isso eu tenho que utilizar do mega hair, porque eu acostumei, né? Mas assim, o que eu vejo? Hoje, a visão de cabelo crespo, ela se mudou muito. E hoje nós ensinamos aos nossos novos que ele é sinal de resistência, entende? Então, assim, eu vejo que hoje é necessário esse movimento e essa valorização de ensinar o quanto o cabelo crespo ele é força para o nosso povo. Eu cheguei aos meus 12 anos e aí eu percebi que ser uma mulher negra do cabelo crespo não era algo ruim. Mas mesmo que não fosse algo ruim, eu não conseguia ter o meu cabelo crespo, eu não conseguia assumir o meu cabelo crespo. Então foi quando eu fui para as tranças, que também é da nossa cultura, só que eu ainda não conseguia assumir o meu cabelo crespo de verdade. Eu acho que em 2020 eu tinha uns 12, 13 anos, e aí sim eu tirei as tranças, assumi o meu cabelo, só que foi por muito pouco tempo, porque simplesmente comecei a sofrer bullying na escola. Então, assim, eu acho que talvez eu tenha ficado menos de um mês com o meu cabelo crespo e eu coloquei tranças novamente. Então, faz pouco tempo que eu assumi meu cabelo crespo, de verdade. Eu acho que ainda é bem difícil para mim me aceitar nisso. Levei um ano praticamente para começar a entender como é que funcionava e pegar a ideia de como era o racismo, esses comentários e tudo mais. Eu fiquei frustrada de não conseguir fazer os penteados das meninas brancas de cabelo liso no meu cabelo, porque muitas vezes ele não ficava igual. Então, eu ficava muito chateada, eu ficava muito triste. Teve momentos que eu cheguei a alisar meu cabelo sozinha em casa para que eu pudesse ter essa experiência de ter o cabelo liso, para conseguir fazer os penteados que as outras garotas de cabelo liso faziam. É da minha mãe também, que minha mãe falava muito que... Ela falava, você vai deixar seu cabelo crescer, você tem certeza? Você sabe que tem gente que vai falar, né, pelo seu cabelo. Mas aí ela acabou que foi me influenciando a deixar crescer. Na minha percepção de uma pessoa que cheguei ao ponto de alisar o cabelo,
Não por questão da minha mãe querer alisar, mas minha mesmo, de querer me ver naquele meio onde eu convivia, até mesmo, principalmente na escola, né? Em questão a questão da beleza. Da beleza negra ainda não ser enxergada como uma beleza aceitável. E aquela questão de querer se encaixar naquele padrão do liso, arrumado, na busca do bonito. É triste que tanta gente tem que passar por isso. Até eu vou passar por algumas dificuldades, não necessariamente por causa da minha aparência, felizmente, mas ainda assim. E a melhor coisa que tem como falar é continuar lutando para melhorar. Sempre tem como melhorar, porque já a raça vindo aqui para o Brasil é uma história extremamente racista. Então é uma história constante de luta que tem que continuar acontecendo. Nunca vai ter uma situação onde vai estar, como eu falo, tá desculpado. É uma situação de continuar lutando para ter, em algum lugar, ser visto como igual, ao invés de ter que, em todo lugar que você vê, se sentir diferente. O jeito que eu vejo com qualquer pessoa preconceituosa perto de mim, quando eu consigo, eu luto diretamente contra, eu acho inaceitável, mas quando em qualquer situação, por exemplo, de emprego, é uma situação que você não está seguro, não consegue lutar, a melhor coisa que eu penso para mim mesma, para deixar a situação menos pior, é sempre, se a pessoa age desse jeito, ela não merece meu tempo. Porque tem situação que não tem o que fazer mesmo, você está fraco, você não tem poder, e é extremamente triste passar por isso. O negócio é continuar lutando para melhorar com o tempo, fazer ser justo a viver. Depende de muita coragem. Não dá pra você, tipo assim, não dá pra falar, ah não, estamos num espaço seguro, aqui não vai acontecer, porque existe essas violências que às vezes são simbólicas, às vezes são veladas, às vezes é uma oportunidade que você deixa de ter, às vezes é um encontro que você deixa de ir. São coisas que contribuem para a autoestima ser minada por causa do racismo, sabe? E a transição não é fácil, não tem um jeito rápido de fazer. Acho que o ponto é formar núcleos, formar grupos que sejam seguros mesmo, porque eu acho que, tipo, se a gente for considerar só a situação social, a gente nunca vai conseguir superar essa questão, nem do cabelo, nem outras tão mais importantes também, né? É isso. Eu acho que eu me sinto muito frustrada de querer alisar o cabelo para ser aceita em algum lugar. É um sentimento bem... como se eu me sentisse excluída por não ter o cabelo assim. As mulheres pretas, ao chegar no Brasil escravizadas, elas tinham que cortar, não só elas, mas os homens também, porque poderia dar piolho, né? Os europeus vinham com essa história. E também o que acontecia? A mulher preta, a ela chegar aqui no Brasil, pelo seu estereótipo, pelo seu cabelo, que de fato, né, o cabelo crespo, ele cresce para cima, simbolizando mesmo uma coroa, pela sua curvatura dos fios. E aí o que acontece? Chamava-se atenção. Chamava-se tanto a atenção, a ponto então das europeias pedirem para que elas usassem lenço, elas usassem o turbante, dentre outras coisas, para cobrir. O que de fato não resolveu muita coisa, né? Porque o turbante, ele é lindo, ele é maravilhoso, então chamava-se atenção da mesma forma, né? Mas ele incomodava e ainda incomoda. Hoje você vê juventude usando o cabelo crespo nas escolas e você vê que é olhado, muitas vezes com admiração, mas também muitas vezes como reprova. Atualmente eu questiono sim, mas como eu já citei antes, não. Antes eu achava que o padrão de beleza era o cabelo liso. Após ver a força que o cabelo crespo tem, a resistência, a história, eu comecei a questionar assim. Eu falei, opa, tipo, por que que o cabelo liso é tudo isso e o cabelo crespo não? O cabelo crespo tem tudo isso também. Então, assim, eu percebi que o cabelo crespo tem história, tem resistência. O cabelo crespo também pode ser um movimento político. Então, assim, eu acho que tudo que o cabelo liso tem, o cabelo crespo tem em dobro. Então, eu realmente questiono, sim, acho que é uma ideia falha, eu acho que é uma ideia que tem que ser apagada da história, porque não é uma ideia certa. E essa ideia continua influenciando no preconceito das pessoas na sociedade. Meu sonho é ter um cabelo crespo assumido, então eu estou passando pela transição capilar agora, então eu tenho comigo que algum dia eu vou ter a coragem suficiente de conseguir cortar o meu cabelo, de conseguir realizar esse sonho, realizar como muitas amigas minhas fazem, então eu acho que é um
Eu acho que é um sonho e eu acho que eu vou algum dia ter essa coragem de cortar o meu cabelo e assumir ele do jeito que é para ser. Eu acredito que o retardo que é causado pela sociedade racista diante as pessoas de cabelo crespo, falando assim dos meninos que alisam o seu black, né? Que eu vejo muitos meninos alisando o seu black alisado. Eu acredito que eles têm uma parcela de culpa muito grande. Acho que seria assim, acho que a parcela de culpa é da sociedade racista, né? Pelo fato de piadas indiretas, seja na escola, seja em casa, falas desnecessárias, ficar mal olhado, ficar olhando um olhar meio, eu diria assim, um olhar racista. Tem pessoas que nem precisa falar, né, pra você saber que ela é racista, que ela não gosta do seu cabelo, que ela odeia o seu cabelo. Ninguém nasce empoderado. Às vezes nasce consciente, mas eu acho que o empoderamento vai acontecendo com o decorrer do processo. E a questão do autoconhecimento, perceber que certas coisas aconteceram por conta do racismo, faz parte disso. Eu vejo por mim mesmo. Eu decidi alisar o meu cabelo no fundamental, enquanto estava no fundamental, porque eu queria, de alguma forma, encaixar no meio em que eu estava. Só que foi chegando mais a adolescência, o ensino médio, eu percebi que eu só estava fazendo por fazer. Eu já não estava me identificando e quanto menos me encaixando. E aí surge a vontade de passar pela transição. E não significa que foi fácil, porque partiu de mim essa vontade. Foi difícil do mesmo jeito. E começar é difícil, mas permanecer é mais ainda. Todo aquele processo de você estar descobrindo um novo. Olhando para si de outra forma e aprendendo novamente. Minha autoestima com o meu black solto, livre, eu acho que eu me sinto muito livre assim com o meu cabelo solto. Não é aquela coisa de ficar achando algum jeito de finalizar para deixar ele menos volumoso, para ser mais aceito diante da sociedade. Foi uma coisa assim que mudou bastante minha autoestima. Eu já tinha autoestima muito baixa, né? Aí conforme eu fui deixando ele crescer, foi piorando, né? Pelas piadas e tal. Mas quando parece que de tanto você escutar piadas sobre o seu cabelo, parece que você aprende a lidar, parece que você caleja, assim. Então, depois desse processo de passar pelas piadas, pelas críticas e saber lidar com as críticas e as piadas, acabou que veio a autoestima, né? Graças a Deus veio a autoestima, que eu estava precisando bastante. Então, meu cabelo me traz muita autoestima. Acho que meu cabelo é minha autoestima, assim, falando. Eu não rasparei meu cabelo por nada de novo. Acho que aceitar o meu black foi a melhor coisa que eu fiz. Pra mim mesmo. Eu acho que eu nunca parei para pensar, acho que na cor, mas sim no cabelo, porque por mais que muitas vezes em algum lugar, tipo numa sala de aula, eu me via como a única mulher negra dentro da sala, não era um incômodo tão grande quanto um cabelo crespo dentro de uma sala que só tinha cabelo liso, porque eu acho que dava o destaque maior. Na minha família, as pessoas do cabelo crespo sempre alisaram. Então, eu nunca tive realmente uma referência negra do cabelo crespo dentro da minha família. Eu acredito que na infância o meu cabelo foi alisado, aceitado pelos meus pais, porque eles também não queriam lidar com preconceito. Eles não queriam ver a filha deles chorando em casa porque tinha o cabelo crespo. Então, assim, a minha família atualmente me apoia muito. Eles adoram o meu cabelo crespo, pensam através de mim em assumir o cabelo crespo também. Mas na infância não era algo muito citado, nunca foi algo de representatividade dentro da minha família. Então, assim, atualmente eu sou a primeira mulher negra da família que assume o cabelo e isso tem influenciado a minha mãe, minha avó. Então, assim, antes não, mas agora é algo mais falado, mais discutido. Bom, eu acho que o medo é completamente normal, o receio do julgamento é normal,
Mas eu acho assim que você tem que ter coragem para assumir o seu cabelo. Seu cabelo é história, seu cabelo é resistência, seu cabelo é um movimento político. Então, assim, é realmente difícil, não tem como falar que não é. Porque a gente cresceu numa sociedade onde a gente estava errado, onde a gente tinha que se esconder. Só que a gente tem que mostrar para essa sociedade que o nosso cabelo é perfeito, que o nosso cabelo é maravilhoso, que o nosso cabelo é tão lindo quanto liso. Então, o medo é completamente normal. Mas quando você passar por isso, você vai ver que é resistência pura, é poder puro, e aí você vai adorar. Então, assim, o medo é completamente normal. Eu acho que é o medo de como que as pessoas por fora vai olhar, vai enxergar. Então, eu chegar tipo, eu sempre tive cabelo liso, então simplesmente aí eu chego um dia com meu cabelo totalmente crespo, curto. Então, eu acho que é um medo, é o medo do olhar que vem do outro. Mas também na minha questão é porque eu não tenho nenhum tipo de apoio da minha família. Então, toda a minha família tem cabelo liso e por mais que eu fale que eu quero ter meu cabelo crespo, eu não tenho esse apoio. Nossa, é uma discussão complicada, né? Porque, tipo, estamos numa sociedade que a mulher já tem uma pressão estética muito forte. Quando a gente fala de mulher preta, aí a pressão estética é, tipo, só tem um jeito de ser, basicamente. E lidar com cabelo crespo não dá para lidar com um jeito de ser. Eu tenho cabelo cacheado e não crespo, mas eu vejo muitos criadores de conteúdo que são, né, não só cacheadas, mas crespas. E basicamente essa jornada é longa. Várias delas falam sobre, tipo, a mídia social é ótima para isso, porque a gente vê histórias de verdade, né, e consegue acompanhar ao longo do tempo. Eu chegava em casa chorando para minha mãe, porque eu me comparava muito. Eu ficava vendo as meninas com cabelo liso, ondulado. Eu reparava muito os penteados que elas faziam. Eu tentava fazer, não ficava bom, porque meu cabelo era crespo. Minha mãe tentava me ajudar da melhor maneira, né? Tipo, ela não sabia muito bem o que me dizer, mas ela tentava o melhor dela, como mãe, para tentar me ajudar. Com o tempo eu aprendi a lidar, mas eu passei bons anos tentando reproduzir esses penteados. Eu só usava o cabelo preso justamente para tentar me sentir que nem elas, que meu cabelo era liso ou que era bom. Quando eu era pequena, a minha mãe fazia tranças, né? Era feito tranças correntinhas, por quê? Ao chegar na escola, se tivesse algum fiozinho ou então colocasse do pompom, como as meninas brancas utilizavam, eles falavam, né? Aqueles adjetivos, cabelinho de bombril, né? E até então, quando eu era pequena, eu não entendia muito por que isso. Mas eu percebia já, é uma coisa assim, o preto ele já nasce, parece sabendo o que ele está passando. Porque mesmo sem entender, aos 4 anos, eu sentia que as meninas que tinham o cabelo liso, elas eram mais aceitas. E aí eu passo por uma situação que eu não quero mais utilizar o cabelo crespo. E aí a minha mãe começa então a trançar meu cabelo e eu ia para a escola com esse cabelo trançado. Só que eu chegar lá com o cabelo trançado, como ele é correntinha, bem rente ao couro cabeludo, começaram a falar que eu não tinha cabelo, então eu era careca. E como mulher, o cabelo ele é um símbolo, né? E desde pequena a gente já reconhece que o cabelo é um símbolo. Então, assim, para mim, foi algo muito marcante o meu cabelo, sabe? Eu fui muito estereotipada devido ao cabelo. Gente, acho que não tem coisa mais libertadora do que ser você, sabe? Tipo, seja cor, seja textura, mesmo que a sua conclusão, no final de todo o processo, seja, não, eu gosto do meu cabelo liso, ou eu gosto de usar lace, tudo bem, mas seja por você, porque eu acho que a gente se proteger da violência não impede a violência de existir ou de chegar até a gente. Seja você, seja livre, que isso recompensa muito a vida, sabe? Então, assim, tente, explore, tenha um cabelo crespo, eu acho que é uma mensagem muito legal. A juventude, ela precisa acreditar num futuro melhor, um futuro como ela sonha mesmo. E sendo quem ela é, sendo feliz da forma que é. E assim, o jovem, o adolescente, ele é o reflexo dos pequenos, né? Eu também já fui professora da educação infantil e eu vejo o quanto é importante quando você fortalece a menininha negra que chega com o seu black e você começa, nossa, que lindo o seu cabelo. E aí ela começa a ver que o cabelo dela é bonito, né? E então eu sempre falo, tenham resistência. É difícil? Lógico que é muito difícil, né? Mesmo com o meu mega, mas assim, quando eu coloco mega de vários jeitos, mega cacheado, mega crespo, mega liso,
porque também eu falo que a gente tem que ter a nossa identidade feminina, muitas vezes. E é muito interessante quando você vê um jovem vir e você, ai, Pro, gostei do seu cabelo, gostei do seu black, gostei do seu mega, né? Gostei da sua maquiagem, gostei da tua roupa, porque muitas vezes eles já me viram assim, paramentada. Então, assim, o que eu tenho sempre para falar para a juventude é seja resistência. Muitas vezes, mesmo em meio a lugares onde nós não somos aceitos. Porque só assim a gente vai conquistar, de fato, o nosso lugar. Perfeito. Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo.